e 17. Só em ti confiarei, em frente seguirei, eu nada temerei. Que letra, hein? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 16 e 17. Vou usar esse capítulo para as nossas reflexões nesses 3 cultos de hoje. Hoje à noite, o pastor Heinson que pregará, mas eu também quero dar uma palavra. E, especialmente quarta-feira à noite, quando terei um pouco mais de tempo, né? Porque a Elisângela tomou a metade do meu tempo hoje, né? Esse pessoal vem de outras igrejas, não passa nem um ano aqui, já está ocupando o espaço da gente, né? Daqui um pouquinho que é o púlpito todo, né? Então eu vou ler agora esses 2 versículos, e quarta-feira eu quero ler uma boa parte do capítulo, tá bem? Então, se possível, acompanhe os cultos de hoje à noite e também de quarta-feira, mesmo que seja pela transmissão na internet, tá bom? Investimento em tempos de instabilidade. Atos 20, 16. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. O que estava na minha mente era a caminhada desta comissão da igreja de Éfeso, que vai até Mileto, a convite do apóstolo Paulo, que estava na sua, vamos chamar de última viagem, 3ª viagem, depois ele só tem a viagem para Roma, preso, não é? Então, Paulo está voltando, e ele diz o texto que ele não queria parar em Éfeso. Se ele parasse em Éfeso, provavelmente, ou certamente, ele gastaria muito tempo em Éfeso. E ele manda chamar alguns dos seus amigos de Éfeso, onde ele tinha ministrado quase 3 anos na ida, e tinha feito muitos amigos ali. Agora ele está de volta, indo para Jerusalém, e ele chama então esses amigos até Mileto. Ali ele tem o encontro que é narrado no final deste capítulo 20. Eu peço que os irmãos leiam com calma, com atenção, porque é muito rico este capítulo. Mas esse grupo que está caminhando, navegando para Mileto, a encontrar Paulo, a conversar os assuntos da igreja, os assuntos do reino, porque o cristianismo estava, nós talvez estivéssemos aqui por volta do ano 50, né? Jesus já tinha sido ressuscitado e voltado ao Pai, coisa de umas 2 décadas antes. Então o cristianismo estava se espalhando por todo o mundo, igrejas estavam sendo plantadas, né? Mas eram tempos de muita instabilidade. Muita loucura mesmo. A gente pensa que a gente está vivendo tempos de instabilidade, né? A gente não sabe o que já aconteceu na história com o povo do Senhor, né? Mas em tempos de instabilidade nós avançamos. Não diz o hino que acabamos de cantar? Em frente seguirei, eu nada temerei. Nesse momento está acontecendo o primeiro culto da nossa nova igreja em Itaipava, lá no centro de convenções da Granja Brasil. Não é uma bênção isso? Nós estamos no meio da pandemia, mas a pandemia não amarra nossas pernas, não. Faz a gente usar máscara, mas não faz a gente parar, né? Nós vamos para frente, abrindo escolas de capacitação aqui com o nosso pessoal e abrindo novas igrejas. Quem mandou parar? Quem mandou você parar, né? Volta para o alto mar, é o que diz o outro hino que a gente mencionou domingo passado, né? E como disse o pastor Heinson no domingo à noite, esperança é uma decisão, né? Essa pandemia, não vou fazer dessa pandemia um Benoni, né? Vou fazer dessa pandemia um Benjamin, e é para frente que eu ando, né? Amém. Então,
Paulo manda chamar os discípulos. Eu vou só dar o spoiler aqui, eu só vou dar o esqueleto do sermão, tá bom? E quarta-feira eu quero continuar essa reflexão com vocês, tá bem? Temos que continuar investindo, irmãos, temos que continuar investindo. É para frente e para o alto que a gente segue, né? Eu estava lendo que os estrangeiros estão investindo bilhões de dólares no Brasil no meio da pandemia. 200% mais do que o ano passado. Esse pessoal é doido? Esse pessoal sabe fazer dinheiro. Saber fazer dinheiro, eles sabem. Podem não ser muito cristãos, podem não ser muito piedosos, né? Mas saber fazer dinheiro, eles sabem. Estão investindo no Brasil como nunca. Então, instabilidade não é motivo para a gente se esconder e deixar de realizar os projetos de Deus para a nossa vida. Pelo menos assim está sendo na Segunda Igreja Batista de Petrópolis. Nós estamos avançando. O apóstolo Paulo estava viajando, indo para Jerusalém. Sabia que coisas terríveis o aguardavam. Mais à frente, em Cesareia, ele vai ter aquela profecia do irmão lá que diz, olha, aquela história do cinto, estão lembrados? Assim vai acontecer com o dono, quem usa esse cinto e tal. E Paulo disse, o que vocês estão fazendo? Eu estou pronto para morrer por Cristo. Para ser preso é fichinha, estou pronto para morrer. Então ele está tocando. Não importa que o leão esteja rugindo, entende? Ele está tocando, é assim que a gente anda, né? Só em ti confiarei, em frente seguirei, eu nada temerei. Então, meus irmãos, é tempo de investir, tempo de instabilidades, é tempo de investir, de olhar para frente e continuar. Primeiro, investir na igreja. Invista na igreja. Não há substituto para a família de fé. O apóstolo Paulo vai dizer, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual... Agora ele já falando com essa comissão que veio lá de Éfeso, tá? Versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. A ideia aqui é a igreja que ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Não há nada mais importante para Deus hoje do que investir na igreja. Por isso não é pouco o que nós estamos fazendo ao abrir uma nova igreja. Igrejas investem em igrejas. O negócio de igreja não é investir em empresas. O negócio da igreja não é investir necessariamente até em templos. O negócio de igreja é investir em igrejas. Invista você também. Siga o exemplo do Pai Todo-Poderoso, dono de todas as riquezas. Invista em igreja. Ele investiu o que ele tinha de mais precioso, o seu próprio filho. Então, invista em igreja, né? Igreja, o texto vai dizer que então eles se ajoelharam e oraram. Meus irmãos, como igreja faz falta. Você pode até se acostumar, porque você se acostuma a tudo. O que você quiser se acostumar, você se acostuma. Você pode fazer um esforço e se acostumar de ficar sem igreja. Mas continuará sendo uma aberração para a sua configuração. Não há substituto para a igreja. Invista em igreja, nesse item da sua vida, de todas as formas nobres possíveis. Sustente missionários, participe da liderança da igreja quando possível, quando convidado, quando a oportunidade surgir, quando Deus te der um dom. Frequente os cultos sempre que possível. Invista em igreja. Não tire isso da sua vida. Eu faço isso há 40 anos. Mais, né? Estou falando que eu faço há 40 anos, mas já é mais, né? Eu fui aceitar Jesus com 17.
Maria Clara, você aceitou Jesus com quantos anos? Hã? 13. Estou imaginando você aqui com 93. Meus irmãos, 80 anos que eu sigo a Jesus. Então é para a vida toda. Invista em igreja. Em segundo lugar, invista em desapego. Versículo 33, o apóstolo Paulo conversando com essa comissão, ele diz assim: não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Bonito, não é? O apóstolo Paulo era um homem desapegado. Não é um exemplo para todos nós? Vocês mesmos sabem que com estas mãos, que essas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Ele não vivia em função de dinheiro, em função de acumular coisas. Se há um exercício que todos nós precisamos praticar e até nos forçar um pouco, é o de soltar. Ele não está vendo, eu posso falar, né? Ontem, o nosso netinho Luca, de 7 anos, passou o dia inteiro brincando lá em casa com o fio. Quantos anos tem o fio? 3. Né? E o Luca fez uma casinha. E ele disse: a casa é minha. E eu estou vendo o fio chorando, porque o fio queria que a casa também fosse dele. Mas o Luca disse: não, a casa é só minha. Acho que já disse tudo para vocês, né? Crianças se apegam a coisas. Eles querem que a propriedade seja deles, não é? Crianças fazem assim. O apóstolo Paulo disse: eu não me apego a nada. Em Cesareia, quando ele está se despedindo lá em Cesareia, os irmãos dando a chorar, aquela coisa toda, ele diz: o que vocês estão fazendo? Que história é essa? Vocês estão se agarrando a mim? Eu não estou agarrado a nada, eu estou seguindo. Eu estou seguindo em frente. Então, nós nos agarramos muito, sobretudo emocionalmente. Né? Mas nos agarramos também materialmente. Né? E a gente tem que lutar com isso. Invista em desparafusar os parafusos que travam você ao chão, para você soltar, para você fluir. Então, ele está falando para aqueles irmãos: eu não vivo ajuntando coisas. Eu estou solto, estou pronto para fazer o que o vento do Espírito Santo me orientar. Terceiro lugar, invista em vigilância espiritual. Você tem câmeras na sua casa para pegar o bandido antes de ele enxergar você, você consegue enxergá-lo? Isso é investir em vigilância, né? Versículo 29, o apóstolo Paulo, cadê o versículo 29? Versículo 29 diz assim: sei que depois da minha, ele falando para aquela comissão, eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Versículo 30, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Olha aqui, a fim de atrair os discípulos, remete ao ponto que eu acabei de falar. Pessoas que querem trazer para si, ele quer ter o seu aprisco, aqueles que ele diz: esses são meus, né? Ninguém toca. Na nossa igreja não temos isto, mas tem muitas igrejas que têm donos, que tem coronéis, sem querer ofender os militares, mas gente que tem um grupinho, aquele grupinho é dele. Né? O apóstolo Paulo diz que esse tipo que quer atrair e acumular e reter pessoas, o Luca quer reter a casinha. E quando você
se avança, quando você se acha mais poderoso, você quer reter pessoas, manter pessoas presas debaixo do seu controle. Né? Sei que depois que eu sair, surgirão gente tentando prender vocês. E o apóstolo Paulo está dizendo, tenha cuidado. Coisas ruins podem acontecer, fiquem espertos. Invistam em fortalecimento, invistam em prevenção, né? Invistam em proteções da liberdade. Cuidado, ele vai dizer outras vezes, cuidado, eles vão tentar tirar a liberdade de vocês e colocar regras, controles. Cuidado, não voltem, ele falava aos Gálatas, não voltem a ser presos, fiquem espertos, invistam em vigilância espiritual, né? Vigiar é fortalecer com antecedência. Quando eu soube que tinha um tal de um coronavírus andando para aí afora, eu redobrei ainda mais. Fui no hospital, fiz exame de sangue, vi como é que estavam as taxas, cuidei ainda mais da dieta, dos exercícios e tal. Eu estou investindo, porque o bicho está andando para aí afora. Eu tenho que estar preparado. A Bíblia diz que o homem simples, o homem ingênuo, ele não percebe que o perigo está vindo. E por isso ele é atropelado pelo mal, pelas catástrofes. Então, invista em discernimento, em vigilância, em fortalecimento, para ficar forte. Quando o mal vier, eu estou forte, eu estou robusto. Vigiem, diz ele no versículo 31, ele começa assim, né? Façam isso, portanto, vigiem. Ele começa o versículo 31, pode observar aí. Né? Quarta-feira eu falo. Por fim, invista, em quarto lugar, em amigos devocionais. Olha o último versículo, como é que termina. Então o acompanharam até o navio. Aquela comissão que veio de Éfeso, a Mileto, onde Paulo estava de passagem para Jerusalém, estão lembrados? Ele mandou chamar aqueles irmãos lá em Éfeso, e agora, é isso mesmo? Mandou chamar de Éfeso até Mileto, onde ele estava atracado, o navio estava atracado. Ele tem essa conversa do capítulo 20, e agora aqueles irmãos, aqueles amigos, vão acompanhando Paulo até o navio, porque Paulo ia seguir viagem. Eu fiquei impressionado com esse grupo, não fala aqui o nome deles. Mas quando eu chegar lá no céu, eu quero conhecer esse grupo, essa comissão, né, esses líderes da igreja de Éfeso, que foi até Mileto, para se encontrar com... A primeira coisa que me chamou a atenção, sabe o que foi? A ausência de milindres. Porque é ou não é comum a gente reagir assim, poxa vida, Paulo passou aqui quase 3 anos, agora está passando aqui em Mileto pertinho, e nem vem a Éfeso. Não é assim? Isso não é muito comum? Poxa, fulano veio, mudou de Petrópolis, agora está passando de Petrópolis, não vem na minha casa. Amizades maduras, amizades boas, elas estão acima de milindres. Coleguinha, às vezes de escola de trabalho, que tem essas coisas. O amigo, ele tem corações unidos. É uma integração de corações. Você gosta da pessoa de graça. E se ela não ligar para você no seu aniversário, você não fica menos amigo dela. Entendeu? É outra coisa. Amizade cristã, sobretudo, é algo, é uma espécie de topo da maturidade cristã. É você desenvolver amigos verdadeiros, amigos bons, né?
Jesus está dizendo para investir em amigos, sobretudo em amigos devocionais. Ele vai dizer, use as riquezas da injustiça para fazer amigos eternos. Invista em amigos. Então, o que esse texto está dizendo? Invista em igreja. Coloca recursos ali. Tempo, mente, dedicação, planos. Invista em igreja. Você não vai perder investindo naquilo que Deus investiu tudo. Invista, qual foi o segundo ponto? Em desapego. Solta. Quão agarrado você é a coisas. Eu vou dizer assim, quão infantil você é na vida cristã. Quão maduro você é. Invista em desapego, em crescimento, em robustez. Invista, em terceiro lugar, o que eu falei? Vigilância espiritual. Você precisa trocar os óculos espirituais e investir em capacidade de discernir. Como é bom encontrar um crente que percebe o perigo com antecedência. Há tanto crente imaturo que quando percebe o perigo já levou uma... O que acontece lá na praia que você leva uma ondada lá, como é que é o nome? Um caixote. Crente que quando percebe, já levou um caixote. Isso acontece em namoro, isso acontece em negócios, isso acontece em relacionamentos. Vive levando o caixote. O cara está de areia até a orelha. Porque não tem o radar lá para detectar o perigo. Está todo bagunçado, né? E invista em amigos. Veja, você não tem, não se engane, você não tem 5.000 amigos. Você tem 5. Invista em amigos devocionais. Amigos que fazem você crescer, fazem você ficar mais forte, fazem você ficar mais perto de Jesus, convida você para investir na igreja. Ajuda você a ver melhor os perigos e as oportunidades, porque investimento é basicamente discernimento. Investimento é basicamente discernimento. Discernimento para ver perigos, discernimento para ver oportunidades. Invista em tempos de instabilidade. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Agradecemos de todo o nosso coração. Pedimos que o Senhor continue, ó Deus, abrindo os nossos olhos para ver as riquezas do Teu reino, para que então possamos deixar tudo e comprar essa pérola. Ó Deus, muito obrigado pela existência daqueles que também, chamados por Ti, caminham conosco, e então podem, ó Deus, nos levar até o navio, podem, Senhor Deus, nos ser amigos nas horas mais difíceis. Nós Te louvamos pela existência da igreja, pelo projeto igreja. Ó Deus, nós Te louvamos. Aceita, pois, a nossa gratidão, atende a nossa súplica para que possamos, ó Deus, caminhar melhor ainda. É assim que nós oramos ao Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe também, ó Deus, agora. Abençoa-nos sempre, ó Deus, no caminhar da nossa igreja e das nossas vidas. No santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu preciso de mais um minuto. Tá, Júlio? Meus queridos irmãos, eu preciso compartilhar com vocês uma